questão da playlist de óptica no Enem, mais uma vez Enem de 2012, especificamente espectro eletromagnético. Vamos para a nossa questão. A questão é o seguinte: nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto, e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de... Gente, assim, um parênteses, né? Quem é que faz isso, hein? Acende a luz em casa e vai se bronzear. Vamos lá. Primeiro vamos marcar os pontos aqui, as palavras, as expressões-chave da questão. Primeiro, a questão começa falando sobre luz ultravioleta, certo? O que é luz ultravioleta? Do que se trata a lâmpada incandescente? No final ele diz que o bronzeamento não ocorreu, certo? O bronzeamento não ocorreu e que a luz e ele quer saber o porquê, né? A luz emitida pela lâmpada incandescente. Aí aqui o item A, baixa intensidade, tem baixa frequência, tem um espectro contínuo, uma amplitude inadequada ou um curto comprimento de onda. Bem, eu preparei um slide aqui para exemplificar melhor a questão, para poder explicar melhor a questão, né? E vamos entender. Aqui nós temos todo o espectro eletromagnético, certo? Aqui nós temos todo o espectro, certo? Desde a frequência mais baixa até a frequência mais alta, tá bom? Então a frequência diminui para a direita e aumenta para a esquerda. É o contrário do comprimento de onda, tá? Foi por isso que eu destaquei aqui essa fórmula. Lembra? V igual a lambda F, lambda, que é o comprimento de onda, é inversamente proporcional à frequência. Então, ó, o comprimento de onda aumenta para a direita, então a frequência diminui, tá bom? Então, de todo esse espectro aqui, a luz visível, ela só vai estar nessa pequeníssima região aqui, tá bom? Então, nós temos só essa pequena região, onde para cá nós vamos ter o infravermelho e à esquerda nós vamos ter o ultravioleta, tá bom? A lâmpada incandescente, ela emite um brilho e esse brilho é visível, portanto, nós estamos o quê? No espectro visível pelo olho humano, tá bom? O que a gente chama simplesmente de luz. Então, vamos supor que a lâmpada emite um brilho, uma luz nessa região aqui, certo? Então, essa região aqui vai ter uma determinada frequência, enquanto que a radiação que a questão diz que emite, responsável pela produção da melanina, é a luz ultravioleta, tá bom? E onde é que está a luz ultravioleta? A luz ultravioleta, a radiação ultravioleta, vai estar nessa região, vai estar mais à esquerda, certo? Então, a radiação responsável pelo bronzeamento está mais à esquerda, enquanto que a radiação emitida pela a lâmpada incandescente, que é uma radiação visível, ela está mais à direita. Portanto, qual é a conclusão que nós chegamos? Que a frequência aqui é maior, enquanto que aqui a frequência é menor. Ficou entendido isso, gente? Voltando aqui, certo? A nossa questão. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de baixa frequência. Ou seja, a frequência aqui é menor do que a frequência da radiação ultravioleta. Tudo bem? Então a resposta certa é o item B. Pronto, pessoal. A questão terminou aqui, tá bom? Coincide com o gabarito, né, do Enem na época. Só que, enquanto professor de física, enquanto físico, eu gostaria de fazer uma ressalva. Que ressalva seria essa? Vamos lá. Quando a questão fala de baixo, de alto, pequeno e grande, nós precisamos estabelecer parâmetros, né? O que é baixo, o que é alto. No contexto aqui da questão, o que acontece? Nós estamos falando do espectro eletromagnético. E no contexto do espectro eletromagnético,
As radiações de alta frequência, também chamadas de HF, por definição, tá, gente? Por definição, são as radiações que estão contidas nessa região aqui, ó. São as radiações de radiofrequência, onde elas estão entre 3 MHz e 30 MHz, tá bom? Então, qualquer radiação que tenha essa frequência, entre 3 e 30 MHz, é o que a gente chama de radiação de alta frequência, tá bom? O que corresponde ao comprimento de onda de algumas dezenas, né, de 10 a 100 metros, tá bom? Enquanto que a radiação visível, a luz visível, ela tem uma frequência da ordem de terahertz. Terahertz. Supondo que a nossa lâmpada incandescente ela emita uma luz amarela, aqui nós vamos ter aqui entre 508 e 526 terahertz, tá bom? Esse 10 aqui não é para estar aqui não, tá bom? É porque eu ia colocar 10 elevado a 12, mas acabei desistindo, tá bom? Então isso aqui não, isso aqui é um pequeno erro, tá bom? Então desconsidere. Então a luz amarela, ela está situada entre 508 e 526 terahertz, enquanto que, por definição, a radiação de alta frequência ela está entre 3 e 30 MHz. Aí eu pergunto a você, quem é que tem maior frequência? A lâmpada incandescente, a luz emitida pela lâmpada incandescente ou as ondas de alta frequência? Quem tem maior frequência aqui? Quando eu comparo esses valores aqui, essa faixa de valores com essa aqui, a maior frequência é essa aqui, concorda? Ó, porque nós temos aqui da ordem de terahertz, 10 elevado a 12, tá? Uma potência de 10 elevado a 12, então, enquanto que aqui é 10 elevado a 6. Então, na verdade, no contexto do eletromagnetismo, no contexto do espectro eletromagnético, a radiação emitida pela lâmpada incandescente, ela tem, certo? Ela emite uma luz de altíssima frequência, ao contrário do que diz a questão, tá bom? Então, a nossa questão do Enem 2012, apesar do gabarito falar que o item correto é o item B, ela apresenta essa inconsistência, tudo bem? Até mais, valeu!